Nunca pensei que encontraria minha esposa na cama com meu melhor amigo e sócio no dia do meu aniversário de 35 anos. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela quinta-feira de março, quando resolvi sair mais cedo da empresa para organizar uma surpresa para Helena. Tinha comprado aliança nova, planejado um jantar romântico e até mesmo reservado uma viagem para Madeira. 15 anos de casamento mereciam ser comemorados, pensei enquanto subia as escadas de casa, ouvindo aqueles sons que qualquer homem casado reconheceria instantaneamente. Fiquei parado ali por um tempo que pareceu eterno, mas que provavelmente não passou de 5 minutos. Os gemidos da minha esposa se misturavam com a voz grave do Rodrigo, meu amigo desde os tempos da universidade, o homem que eu considerava um irmão. O homem que tinha sido o padrinho do meu casamento. O homem que, nos últimos 6 meses, tinha estado preocupado demais com os rumos da nossa construtora. Desci as escadas em silêncio, guardei as chaves no mesmo lugar de sempre e saí pela porta dos fundos. Sentei no carro por quase 1 hora, apenas processando o que tinha visto. Não era só a traição, embora isso já fosse devastador o suficiente. Era toda a mentira que minha vida tinha se tornado. As reuniões tardias da Helena com as amigas. As constantes viagens de negócios do Rodrigo. Os olhares cúmplices que eu tinha interpretado como preocupação com a empresa. Quando finalmente entrei em casa, já eram quase 7 da noite. Helena estava na cozinha, preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. Vestia o mesmo vestido azul que eu tanto gostava, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Estava linda, como sempre esteve. E mentirosa, como eu acabará de descobrir. Oi, amor, disse ela, vindo me beijar no rosto. Como foi o dia? Pensei que chegaria mais cedo hoje. Reunião de última hora com os clientes. Menti, estudando cada microexpressão no rosto dela. E você? Como passou o dia? Normal. Fui ao salão de manhã, almocei com a Marta e passei a tarde arrumando a casa. Mais mentiras. Provavelmente tinha passado a tarde toda na cama com Rodrigo, no meu quarto, na minha cama. Jantamos como um casal normal. Helena falou sobre os planos para o fim de semana, sobre a necessidade de trocar a cortina da sala, sobre a filha da vizinha que tinha conseguido uma bolsa na universidade. Eu acenava, sorria e respondia no automático, enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Naquela noite, deitado ao lado dela, enquanto Helena dormia placidamente, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Não faria escândalo. Não gritaria. Não sairia batendo porta. Em vez disso, faria algo muito pior. Faria com que eles pagassem por cada momento de humilhação, por cada mentira, por cada vez que riram da minha cara pelas costas. Faria com que descobrissem o que significa mexer com Caio Mendes. Acordei no dia seguinte com uma clareza mental que não tinha há anos. Enquanto Helena tomava banho, cantarolando uma música que não conseguia identificar, provavelmente algo que Rodrigo tinha colocado para tocar ontem, comecei a estruturar mentalmente o que viria a ser o plano mais elaborado da minha vida. Não seria algo impulsivo. Não seria algo óbvio. Seria meticuloso, calculado e, acima de tudo, devastador. A primeira coisa que fiz foi instalar aplicativos de monitoramento no celular dela. Não é algo de que me orgulhe, mas descobri que, quando sua esposa está traindo você com seu melhor amigo há pelo menos 6 meses, a privacidade se torna um conceito bem relativo. Em 15 minutos, tinha acesso a todas as mensagens, ligações e localização em tempo real. Era surpreendente como era fácil fazer isso quando se conhece a senha do celular de alguém. As mensagens entre eles eram nauseantes. Não apenas pelas descrições íntimas, que já eram suficientemente humilhantes, mas pela forma como falavam de mim. O Caio nem desconfia de nada, escrevia Helena. É tão ingênuo que acredita em qualquer coisa. Rodrigo respondia com risos virtuais e comentários sobre como eu estava cada vez mais distraído com o trabalho. Mas foi quando vi as mensagens sobre dinheiro que tudo ficou claro. Rodrigo estava desviando recursos da empresa para uma conta pessoal, usando projetos fantasmas e contratos inflacionados. Helena sabia de tudo e, pior,
estava ajudando a lavar o dinheiro através de investimentos em arte. Ela tinha criado uma galeria fictícia e estava emitindo notas fiscais falsas. Eles não estavam apenas me traindo emocionalmente. Estavam me roubando. Naquela manhã, no escritório, cumprimentei Rodrigo com o mesmo sorriso de sempre. Perguntei sobre a esposa dele, a Inês, que estava grávida de 6 meses. Comentei sobre o projeto da nova sede que estávamos desenvolvendo. Falei sobre a necessidade de expandirmos para outras cidades. Tudo normal, tudo como sempre foi. Mas, por dentro, eu estava documentando tudo. Comecei a fazer cópias de todos os contratos, planilhas e documentos que passavam pelas minhas mãos. Instalei um programa de gravação de tela no meu computador e no dele. Ele sempre deixava a senha anotada na agenda, outro sinal de como me subestimava. Em 3 dias, tinha evidências suficientes para colocá-lo na prisão por vários anos. Helena estava sendo mais cuidadosa, mas não o suficiente. As reuniões com fornecedores de arte sempre coincidiam com os horários em que Rodrigo estava visitando obras. O cartão de crédito dela mostrava gastos em hotéis e restaurantes nos mesmos locais onde o GPS do carro dele indicava que esteve. Mas eu não faria nada ainda. Não, isso seria muito simples, muito direto. Eles mereciam algo mais elaborado. A ideia me veio durante um almoço de negócios com o advogado da empresa, o Dr. Antônio Santos. Conversávamos sobre contratos e ele mencionou um caso de fraude fiscal que estava defendendo. O problema, disse ele, é que quando essas coisas vêm à tona, destroem não apenas o culpado, mas toda a rede de relacionamentos ao redor. Foi ali que entendi exatamente o que faria. 2 semanas depois da descoberta, comecei a primeira fase do plano. Marquei uma reunião com Helena para discutir nosso futuro financeiro. Disse que estava preocupado com alguns investimentos e que precisávamos reorganizar nossas finanças. Ela ficou visivelmente nervosa, provavelmente pensando que eu havia descoberto algo sobre a galeria fictícia. Amor, tenho uma proposta, disse enquanto servíamos o vinho que ela tanto gostava. Que tal se você assumisse completamente a gestão dos nossos investimentos pessoais? Você sempre teve mais tino para essas coisas. Os olhos dela brilharam. Claro que brilharam. Era exatamente a oportunidade que ela precisava para legalizar todo o dinheiro que estava desviando com Rodrigo. Você tem certeza? É uma grande responsabilidade, disse, tentando disfarçar o entusiasmo. Tenho total confiança em você. Inclusive, vou transferir uma quantia maior para sua conta pessoal. Assim você pode fazer os movimentos sem precisar ficar pedindo autorização. Era mentira, claro. O dinheiro que transferi para ela era parte de uma conta que eu havia criado especificamente para isso. Uma conta que, legalmente, era considerada um empréstimo pessoal dela para comigo. Com juros. E com um histórico de transações que qualquer auditor conseguiria rastrear facilmente. Helena abraçou-me com uma paixão que não via há meses. Você é o melhor marido do mundo, Caio. Não sei o que fiz para merecer você. Se ela soubesse. No trabalho, implementei a segunda fase com Rodrigo. Durante uma de nossas reuniões semanais, mencionei casualmente que estava pensando em me afastar um pouco da operação diária da empresa. Cara, você está trabalhando demais, disse ele, mal disfarçando a satisfação. Acho uma ótima ideia. Você pode focar na estratégia e eu cuido do dia a dia. Exato. E para isso, vou precisar que você assuma alguns contratos maiores. Tenho uns projetos em mente que vão exigir total autonomia sua. Os projetos eram reais, mas inflacionados propositalmente. Valores que, no papel, pareciam justificáveis, mas que na prática permitiriam desvios ainda maiores. Rodrigo topou na hora. Afinal, mais projetos significavam mais oportunidades de roubar. Mas eu não estava apenas criando oportunidades para ele roubar mais. Estava criando um rastro tão óbvio que qualquer investigação conseguiria seguir com os olhos fechados. Enquanto isso, comecei a plantar as primeiras sementes da discórdia. Comentei com a Inês, esposa do Rodrigo, que ele andava muito estressado ultimamente. Tenho notado que ele sai muito à noite, trabalha nos fins de semana.
Espero que não seja nada sério. Inês, grávida e hormonal, começou a questionar mais os horários do marido. Rodrigo, por sua vez, ficou mais ansioso. Ansiosos comete erros. E eu precisava que ele cometesse muitos erros. Também comecei a confiar mais em Helena, dividindo com ela informações fictícias sobre a empresa. Contei que estávamos sendo investigados pela Receita Federal, o que era mentira, mas que eu tinha um plano para proteger nossos bens pessoais. Pedi para ela mover certas quantias para contas específicas, só por precaução. Ela fez tudo exatamente como eu pedi. Cada transferência, cada movimentação, tudo devidamente documentado e com uma finalidade muito clara, criar um histórico que mostrasse sua participação ativa na lavagem de dinheiro. Um mês depois da descoberta, eu tinha transformado minha esposa e meu melhor amigo nos criminosos mais bem documentados do país. Eles tinham rastros digitais suficientes para serem condenados por fraude, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e associação criminosa. Mas ainda não era o momento de apertar o gatilho. Primeiro, eu queria que eles sentissem o gosto da vitória. Queria que acreditassem que tinham conseguido me enganar completamente. Só então eu os destruiria. 2 meses depois, eles estavam completamente envolvidos na armadilha. Helena havia investido quase R$ 300 mil nos esquemas que eu próprio criei para ela. No papel, ela era proprietária de uma galeria de arte próspera, com vendas regulares e um catálogo impressionante. Na realidade, era dona de um império de notas fiscais falsas e contratos fictícios que qualquer perito contábil identificaria como fraude em questão de horas. Rodrigo estava ainda mais emaranhado. Os projetos que eu havia criado para ele permitiam desvios de quase R$ 500 mil, mas também criavam um padrão tão óbvio de superfaturamento que parecia proposital. Cada contrato inflacionado estava vinculado ao seu CPF pessoal como responsável técnico. Cada transferência suspeita tinha sua assinatura digital autorizada. O mais irônico é que eles achavam que estavam sendo inteligentes. Você não acha o Caio meio estranho ultimamente? Perguntou Helena para Rodrigo numa das mensagens que eu interceptava diariamente. Ele está muito confiante. Relaxa, respondeu meu ex-melhor amigo. Ele sempre foi meio ingênuo para negócios. Está focado demais naquela história de expansão para perceber o que está acontecendo debaixo do nariz dele. Eles estavam planejando uma estratégia de saída. Rodrigo queria vender sua parte da empresa e investir em algo próprio. Helena falava em fazer uma viagem longa para renovar o casamento. Nas entrelinhas, era óbvio, eles queriam fugir juntos com o dinheiro que roubaram de mim. Mas eu ainda não havia jogado minha última carta. Marquei uma reunião com o Dr. Antônio Santos, nosso advogado, mas desta vez não foi sobre contratos de construção. Levei uma pasta com evidências cuidadosamente selecionadas, apenas o suficiente para despertar sua atenção, não o suficiente para revelar toda a extensão do meu plano. Doutor, preciso de sua opinião sobre algo delicado, comecei. Tenho suspeitas de que alguém pode estar desviando recursos da empresa. Mostrei a ele algumas das evidências menos comprometedoras. Contratos com valores questionáveis. Transferências para contas pessoais. Notas fiscais de fornecedores que não conseguia localizar. Dr. Antônio analisou tudo com a meticulosidade que eu esperava. Caio, isso é muito sério. Estamos falando de crime contra a ordem econômica. Você tem certeza de quem pode ser? Tenho algumas suspeitas, mas prefiro não especular. O que recomenda? Recomendo uma auditoria interna imediata. E, dependendo do que encontrarmos, pode ser necessário envolver as autoridades. Perfect. Contratamos uma empresa de auditoria, escolhida a dedo por mim, para fazer uma investigação discreta. Obviamente, eles encontraram exatamente o que eu queria que encontrassem. Os desvios do Rodrigo eram tão óbvios que pareciam um tutorial de como não cometer fraude empresarial. Quando o relatório preliminar ficou pronto, marquei uma reunião urgente com Rodrigo. Chegou ao escritório visivelmente nervoso. Inês provavelmente havia questionado mais uma das suas reuniões noturnas. Temos um problema, disse, colocando o relatório na mesa entre nós. A auditoria encontrou algumas irregularidades.
Rodrigo empalideceu enquanto folheava as páginas. Viu o exato momento em que percebeu que estava encurralado. As mãos tremeram ligeiramente quando chegou na parte que detalhava os contratos sob sua responsabilidade. Caio, eu posso explicar. Pode? Porque, sinceramente, estou tentando entender como R$ 500.000 simplesmente desapareceu dos nossos projetos. Ele começou a gaguejar uma explicação sobre custos não previstos e problemas com fornecedores. Cada palavra que saía da boca dele o enterrava mais fundo. Eu gravei toda a conversa, é claro. Rodrigo, disse finalmente, você é meu amigo há mais de 15 anos. Vou dar uma oportunidade para você resolver isso discretamente. Mas preciso de uma resposta até amanhã. Naquela noite, em casa, Helena estava particularmente carinhosa. Fez meu prato favorito, abriu uma garrafa de vinho caro e até sugeriu que assistíssemos aquele filme que eu sempre queria ver. Estava claramente tentando me manter de bom humor para o que viria a seguir. Porque, é claro, Rodrigo havia contado tudo para ela. Amor, disse Weil serviu mais vinho, o Rodrigo me procurou hoje. Disse que vocês tiveram uma conversa difícil no escritório. Ah, ele contou. Ele está desesperado, Caio. Disse que cometeu alguns erros, mas que vai resolver tudo. Fingi consideração. É uma situação delicada. Ele é meu amigo, mas também é meu sócio. Não posso ignorar algo assim. Claro que não. Mas talvez vocês possam encontrar uma solução que não destrua a amizade. Não consegui evitar um sorriso. Não se preocupe, Helena. Já sei exatamente como vou resolver essa situação. E realmente sabia. Na manhã seguinte, Rodrigo chegou ao escritório com uma proposta desesperada. Queria vender sua parte da empresa por um preço bem abaixo do valor de mercado, para compensar os prejuízos, disse ele. Também ofereceu transferir alguns bens pessoais como garantia. Era patético ver o homem que havia sido meu melhor amigo se humilhando daquele jeito, mas eu havia passado do ponto onde isso me causava qualquer comoção. É uma proposta interessante, respondi, fingindo considerar. Mas há um problema. A auditoria encontrou irregularidades que vão além da nossa empresa. Mostrei a ele uma segunda parte do relatório, a parte que conectava os desvios da construtora com movimentações suspeitas em contas pessoais. Contas que, coincidentemente, tinham relação com uma certa galeria de arte. Rodrigo, parece que não foi só você. Há indícios de que alguém está ajudando a lavar esse dinheiro. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Vi os neurônios funcionando enquanto tentava calcular quantas pessoas poderiam estar envolvidas, quantas pontas soltas existiam. Caio, você acha que a Helena? Não quero acreditar, disse, com uma performance digna de Oscar. Mas os auditores encontraram transações entre sua conta e a galeria dela. Valores significativos, sem justificativa comercial aparente. Rodrigo estava em pânico total agora. Não apenas por ele, mas por Helena. Porque, no fundo, ele a amava. E agora percebia que pode ter arrastado para um buraco muito mais fundo do que imaginava. O que você vai fazer? Perguntou com a voz embargada. O que qualquer cidadão honesto faria. Vou entregar tudo para as autoridades. Naquela tarde, fiz exatamente isso. Levei todas as evidências, cuidadosamente selecionadas e organizadas, para a Polícia Federal. Não todas as evidências, é claro. Apenas as que mostravam os crimes deles, não as que revelariam minha participação na elaboração da armadilha. O delegado que me atendeu, Dr. Fernando Costa, ficou impressionado com a quantidade de documentos. Senhor Caio, isso é muito bem organizado. O senhor trabalha na área jurídica? Não, sou engenheiro civil. Mas quando descobri que estavam roubando minha empresa, resolvi documentar tudo direito. Fez muito bem. Com essas evidências, temos material para uma investigação completa. Enquanto eu prestava depoimento, agentes federais já estavam obtendo mandados de busca e apreensão. Em 48 horas, teriam autorização para vasculhar as casas, escritórios e contas bancárias de todos os envolvidos. Cheguei em casa naquela noite fingindo abatimento.
Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Amor, você está pálido. Aconteceu alguma coisa? Helena, preciso te contar algo muito sério. Sentei ao lado dela no sofá, segurei suas mãos e olhei diretamente nos olhos dela. Descobri que o Rodrigo estava desviando dinheiro da empresa. Muito dinheiro. Ela tentou fingir surpresa, mas conhecia suas expressões melhor que ninguém. Meu Deus, Caio. Você tem certeza? Tenho provas. E o pior é que parece que ele não agiu sozinho. Como assim? A auditoria encontrou conexões entre os desvios dele e Helena. Eles acham que alguém próximo estava ajudando a lavar o dinheiro. Vi o momento exato em que ela percebeu que estava na mira. O rosto perdeu a cor, as mãos começaram a tremer levemente. Que tipo de conexões? Transações financeiras. Empresas fantasmas. A galeria de arte. Deixei a frase no ar, como se não quisesse continuar. A minha galeria? Helena, eu sei que você jamais faria algo assim conscientemente. Mas é possível que o Rodrigo tenha usado seus investimentos em arte para disfarçar o dinheiro roubado. Era um masterpiece de manipulação. Estava oferecendo a ela uma saída, a de vítima inocente, ao mesmo tempo que plantava a semente do medo. Porque Helena sabia que não era inocente. Sabia exatamente o que tinha feito. O que vai acontecer agora? Perguntou com a voz quase inaudível. Tive que entregar tudo para a Polícia Federal. É a única coisa certa a fazer. Naquela noite, ela mal conseguiu fechar os olhos. Eu fingi que dormia, mas na verdade estava ouvindo cada movimento dela. Por volta das 3 da manhã, Helena levantou e foi para a sala. Ouvi o som do celular discando. Era para Rodrigo, é claro. Mas ele não atendeu. Provavelmente estava ocupado demais tentando queimar documentos e transferir o que restava do dinheiro para contas offshore. Não que isso fosse adiantar alguma coisa. Eu já havia me antecipado a todas as suas possíveis reações. A Polícia Federal bateu na nossa porta às 6 da manhã de uma terça-feira. Helena estava tomando café quando ouvimos as sirenes na rua. Olhou pela janela e viu as viaturas paradas em frente à nossa casa. Seu rosto ficou completamente branco. Caio, o que está acontecendo? Fui até a porta e abri para os agentes. Bom dia. Em que posso ajudá-los? O delegado doutor Fernando Costa estava lá, acompanhado de 2 outros policiais e um perito. Senhor Caio, temos mandados de busca e apreensão para esta residência e para a empresa do senhor. Relacionado à investigação que o senhor mesmo trouxe até nós. Claro, doutor. Façam o que precisarem. Minha esposa e eu vamos colaborar com tudo. Helena me olhava como se eu fosse um estranho. Provavelmente estava se perguntando como eu conseguia ficar tão calmo enquanto nossa casa era revirada por policiais federais. Eles levaram computadores, documentos, tablets, celulares. Fizeram uma varredura completa no escritório da Helena, onde ela supostamente gerenciava a galeria. Encontraram exatamente o que eu sabia que encontrariam: notas fiscais falsas, contratos fictícios, comprovantes de transações que não faziam sentido comercial algum. Senhora Helena, disse o delegado depois de 2 horas de busca, a senhora poderia acompanhar-nos para prestar esclarecimentos? Era uma pergunta retórica. Helena sabia que não tinha escolha. Caio, o que está acontecendo? Por que estão me levando? Amor, deve ser só para esclarecer sobre a galeria. Você não fez nada de errado, então não tem com que se preocupar. Mentira. Helena havia feito muita coisa errada. E eu tinha provas de tudo. Quando saíram com ela, liguei imediatamente para o Dr. Antônio Santos. Doutor, levaram minha esposa para depor. Acho que ela pode estar envolvida nessa história do Rodrigo sem saber. Caio, isso é muito sério. Você precisa de representação legal. Tanto para você quanto para sua esposa. Para mim? Mas eu sou a vítima nessa história. Mesmo assim, em casos de crime financeiro, todos os envolvidos acabam sendo investigados. É procedimento padrão.
Uma hora depois, soube que Rodrigo também havia sido preso. Não apenas preso, havia tentado fugir do país com documentos falsos e cerca de US$ 200.000 em espécie. A Polícia Federal o interceptou no aeroporto. Inês, sua esposa, estava desesperada. Grávida de 7 meses, foi parar no hospital por conta do estresse. Liguei para ela, oferecendo apoio. Inês, sei que é difícil, mas tenho certeza de que vai dar tudo certo. Caio, eu não entendo nada. O Rodrigo sempre foi tão honesto. Como isso foi acontecer? Às vezes as pessoas mudam, Inês. Às vezes descobrimos que nunca conhecemos realmente quem achávamos conhecer. Helena voltou para casa no final da tarde, acompanhada de um advogado que o Dr. Antônio havia indicado. Estava claramente em estado de choque. Eles sabem de tudo, Caio. Sobre a galeria, sobre os investimentos, sobre tudo. Como assim, sabem de tudo? Você não me disse que a galeria era legítima? Era cruel, eu sei. Mas fazer com que ela confessasse na minha frente, depois de meses de mentiras, era parte essencial do meu plano. Caio, eu preciso te contar umas coisas. E ela contou. Não tudo, mas o suficiente. Falou sobre como Rodrigo havia convencido a participar do esquema. Como ela havia criado a galeria fictícia para lavar o dinheiro. Como tudo tinha começado pequeno e foi crescendo até ficar fora de controle. Não mencionou o affair. Isso viria depois. Helena, eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Você sabia que ele estava roubando minha empresa e ainda ajudou? Não era para ser assim. Ele disse que o dinheiro não era roubado, que era de outros negócios dele. E você acreditou? Ela começou a chorar. Caio, eu cometi um erro terrível. Mas posso consertar. Posso devolver tudo, colaborar com a investigação. Helena, você não entende a gravidade da situação. Isso não é só um erro. É crime. Crime que pode te levar para a prisão. Naquela noite, enquanto ela chorava no quarto, eu estava na sala organizando os últimos detalhes da minha vingança. Porque ainda faltava a parte mais importante, fazer com que ela confessasse a traição. E eu tinha um plano para isso também. 3 semanas depois, Helena e Rodrigo foram formalmente indiciados por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro. O advogado dela havia negociado um acordo de delação premiada. Helena colaboraria com a investigação em troca de uma pena menor. Parte do acordo envolvia confessar todos os crimes e nomear todos os cúmplices. Mas eu ainda não havia conseguido o que realmente queria, que ela confessasse a traição. Foi quando tive a ideia final. Marquei um encontro com Helena num café perto do escritório do advogado dela. Disse que precisávamos conversar sobre nosso futuro, sobre o que aconteceria depois de todo esse pesadelo legal. Chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo nervosamente. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Caio, eu sei que você nunca vai me perdoar pelo que fiz. Helena, quero entender uma coisa. Como você chegou ao ponto de ajudar alguém a roubar sua própria família? Não foi assim que aconteceu. Então como foi? Porque, sinceramente, não consigo entender como minha esposa, a mulher que eu amo há 15 anos, seria capaz de algo assim. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, levantou os olhos e me encarou. Caio, tem mais coisas que você precisa saber. Que tipo de coisas? Sobre mim e o Rodrigo. Ali estava. Depois de todos esses meses, ela finalmente ia confessar. Nós temos um relacionamento. Já faz tempo. Que tipo de relacionamento, Helena? Amoroso. Caio, eu sinto muito. Eu não queria que você descobrisse assim. Fingi surpresa. Fingi choque. Fingi a dor que realmente havia sentido meses atrás, quando descobri a traição. Há quanto tempo? Quase 1 ano. Mentira. Pelo que eu havia acompanhado nas mensagens, eram pelo menos 2 anos. Mas deixei passar. E você achou que estava tudo bem?
Trair seu marido e ainda ajudar seu amante a roubar nossa empresa? Caio, eu ia te contar. Depois que resolvêssemos a situação financeira, eu ia pedir o divórcio. Ah, entendo. Iam roubar tudo que pudessem e depois fugir juntos. Não era bem assim. Era exatamente assim, Helena. E sabe de uma coisa? Vocês quase conseguiram. Ela me olhou confusa. Como assim? Foi então que decidi revelar parte da verdade. Apenas parte. Helena, você acha mesmo que eu não sabia de nada? Você acha que descobri tudo por acaso? Do que você está falando? Estou falando do fato de que eu sei da traição há meses. Estou falando do fato de que cada movimento financeiro que vocês fizeram foi cuidadosamente documentado por mim.